Título 4. De execução. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Artigo 38. O instrumento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta portaria, sendo vedado. Inciso 1º. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Inciso 2º. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3º. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa de estabelecida no instrumento. Inciso 4º. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento. Inciso 5º. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado. Inciso 6º. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente ou mandatária, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado. Inciso 7º. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar. Inciso 8º. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não conste nome. Inciso 9º. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. Parágrafo 1º. No âmbito de instrumentos firmados com entidades privadas sem fins lucrativos poderão ser realizadas despesas administrativas, com recursos transferidos pela União, até o limite fixado pelo órgão público, desde que: Inciso 1º. Estejam previstas no plano de trabalho. Inciso 2º. Não ultrapassem 15% do valor do objeto, Inciso 3º. Sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto do instrumento. Parágrafo 2º. Consideram-se despesas administrativas as despesas com internet, transporte, aluguel, telefone, luz, água e outras similares. Parágrafo 3º. Nas despesas administrativas relacionadas a transporte, não poderá haver previsão de pagamento de diárias e passagens a agente público da ativa por intermédio de convênios ou instrumentos congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos ou entidades de direito público. Parágrafo 4º. Quando a despesa for paga com recursos do instrumento e de outras fontes, o conveniente deverá inserir no SICONVA a memória de cálculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 39. Nos instrumentos firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, é permitida a remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e 13º salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores: Inciso 1º. Correspondam às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho. Inciso 2º. Correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada.
Inciso terceiro. Sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a entidade privada sem fins lucrativos. Inciso quarto. Observem, em seu valor bruto e individual, 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal, Inciso quinto. Sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao instrumento ou contrato de repasse. Parágrafo 1º. A seleção e contratação, pela entidade privada sem fins lucrativos, de equipe envolvida na execução do instrumento ou contrato de repasse observará a realização de processo seletivo prévio, observadas a publicidade e a impessoalidade. Parágrafo 2º. A despesa com equipe observará os limites percentuais máximos a serem estabelecidos no edital de chamamento público. Parágrafo 3º. A entidade privada sem fins lucrativos deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto do instrumento. Parágrafo 4º. Não poderão ser contratadas com recursos do instrumento as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime. Inciso 1º. Contra a administração pública ou patrimônio público. Inciso 2º. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, ou. Inciso 3º. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 5º. A inadimplência da entidade privada sem fins lucrativos em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do instrumento. Parágrafo 6º. Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga proporcionalmente com recursos do instrumento, a entidade privada sem fins lucrativos deverá inserir no SICOMV a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 40. Os convenentes deverão disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta o extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a disponibilização do extrato na internet poderá ser suprida com a inserção de link na página oficial do órgão ou entidade conveniente que possibilite acesso direto ao portal de convênios. Artigo 41. A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma. Inciso 1º. Exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo concedente ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% do valor global do instrumento. Inciso 2º. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao: alínea A. Envio pela mandatária e homologação pelo concedente da síntese do projeto aprovados PA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de engenharia enquadrados nos incisos 2 e 3 do artigo 3º desta portaria, alínea B. Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária, Inciso 3º. A liberação das demais parcelas está condicionada à execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente. Parágrafo 1º. O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. Parágrafo 2º.
Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo convenente, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório. Parágrafo 3º. Fica vedado o adiantamento de parcelas nos casos de execução de obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso 3 do artigo 3º desta portaria. Parágrafo 4º. Os recursos dos. Parágrafo 5º. Os recursos de que trata o parágrafo 4º deste artigo, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no artigo 116, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 6º. A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento de celebração do instrumento e estará registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ do órgão ou da entidade convenente. Parágrafo 7º. O órgão ou entidade concedente deverá solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 8º. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, o instrumento deverá ser rescindido. Parágrafo 9º. A execução financeira mencionada no parágrafo 8º será comprovada pela emissão de OBTV. E inciso 2º. Revogados. Parágrafo 10º. Na transferência à conta única da União, nos termos do parágrafo 7º deste artigo, observar-se-á o montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução do objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicação financeira. Parágrafo 1º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao concedente, observada a proporcionalidade. Parágrafo 2º. É vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado. Parágrafo 3º. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente. Parágrafo 1º. As contas referidas no parágrafo 4º deste artigo serão preferencialmente isentas da cobrança de tarifas bancárias. Parágrafo 5º. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o início de execução de novos instrumentos quando o convenente tiver instrumentos apoiados com recursos do governo federal, sem execução financeira por prazo superior a 180 dias. Parágrafo 6º. Os recursos dos convênios de receita serão depositados e geridos na conta única do Tesouro Nacional, e enquanto não empregados na sua finalidade, serão remunerados pela taxa aplicável a essa conta, exceto nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo sistema de caixa único, em que poder-se-á utilizar a regra excepcional de depósito fora dessa conta, nos termos da medida provisória número 2.170/36, de 23 de agosto de 2001. Parágrafo 7º. No caso de paralisação de execução pelo prazo disposto no parágrafo 7º deste artigo, a conta corrente específica do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 dias. Parágrafo 8º. Após o fim do prazo mencionado no parágrafo 17 deste artigo, não havendo comprovação da retomada de execução, o instrumento deverá ser rescindido, cabendo ao concedente. Inciso 1º. Solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, Inciso 2º. Analisar a prestação de contas,
em atenção ao disposto no capítulo V desta portaria. Artigo 42. Adicionalmente ao disposto no artigo 41 desta portaria, para o recebimento de cada parcela dos recursos, o conveniente deverá: inciso 1º. Comprovar o aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso. Inciso 2º. Estar em situação regular com execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput é aplicável ao recebimento das parcelas subsequentes à primeira,